Doutor Pessoa, o prefeito da capital, comenta o, entre aspas, desaparecimento do secretário Danilo Bezerra. Vamos acompanhar. Vivemos num país democrático de direito. Fica quem quer. Se não tiver competência e observar que a competência está atrapalhando ainda mais, a estrada está livre. Decisão eu tomo, mas eu quero ouvir dele que se está com esse pensamento que gente qualificada nós buscamos imediato. Com a palavra, João Magalhães. Douglas, primeiro que há uma reclamação generalizada, né, de que o atual secretário de Finanças da Prefeitura não tem comparecido muito ao trabalho. Primeiro é bom lembrar, ele era secretário de Finanças aqui em Teresina e era candidato a vice-prefeito lá em Inhuma. Durante a campanha eleitoral se dividiu aí nessas duas agendas. Eu acredito que é quase incompatível você ter tempo suficiente para ser candidato a um cargo majoritário no interior e, ao mesmo tempo, ocupar uma pasta tão importante como a Secretaria de Finanças numa capital como Teresina. Mas ele tinha autonomia suficiente para fazer isso. É bom lembrar que a legislação não impedia que isso ocorresse, tendo em vista que eram dois municípios diferentes, em tese, pela letra da lei, vamos dizer assim. Ele exercer um cargo aqui no Executivo não influenciava na sua candidatura lá em uma, então, portanto, ele era candidato a vice-prefeito lá e ocupava um cargo aqui, não precisava se desincompatibilizar. Essa resposta de doutor Pessoa há um questionamento feito pela imprensa de que o secretário de Finanças não tem, obviamente, nos bastidores, comenta-se inclusive que ele não tem obedecido ordens do prefeito, que ele tem uma autonomia, inclusive, para decidir muitas questões. Há, inclusive, uma informação, Douglas, interessante, que eu confirmei nos bastidores, porque normalmente o secretário, quando precisa conversar com o prefeito, ele vai lá atrás do prefeito, muitas vezes leva um chá de cadeira, né? Lá ocorreu o contrário, o doutor Pessoa precisou falar com o secretário de Finanças, foi ele quem levou uma chá de cadeira do secretário, informação confirmada com a fonte que observou tudo. Então, de fato, é algo que é até interessante e enfim, não é de surpreender. Mas, enfim, essa resposta de doutor Pessoa é exatamente nesse tom de questionamentos em relação à atuação do secretário de Finanças. Bom lembrar, muitas pastas, né, informando que há um atraso significativo no pagamento de muitos serviços. Há, inclusive, aquela fala do futuro secretário Marco Antônio Aires, de que a perspectiva é de que a próxima gestão receba a prefeitura com uma dívida de 800 milhões de reais junto a fornecedores. Tudo isso faz parte desse capítulo final, vamos dizer assim, da gestão de doutor Pessoa à frente da Prefeitura de Teresina. E aí ele até diz que, se por acaso fosse necessário, ele trocaria o secretário de Finanças. Agora, acho que faltando aí 40 dias para o final das aulas. 40 dias para o final da gestão. Quem é que vai assumir? É um corajoso, aquele que tiver as condições de assumir. Também, pode ser. Ou muita coragem ou pouco juízo para assumir a Secretaria de Finanças no apagar das luzes. Douglas, só um acréscimo aqui na discussão, ele não tem obedecido nem as falas do próprio prefeito, doutor Pessoa, e também nem as falas do próprio Código de Trânsito. Acontece que, agora recentemente, ele assinou um termo circunstancial de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, porque em dezembro do ano passado, ele havia sido autuado na BR-343 por entregar a direção a uma pessoa não autorizada. E agora, mais recentemente, eu tive as informações que ele assinou esse termo circunstancial de ocorrência para pagar o valor de R$300 por ter entregue. Ou seja, a gente observa que ele não obedece nem as palavras do prefeito doutor Pessoa, desse comparecimento, por trabalhar pela cidade de Teresina, e nem também ao... Agora, imagine aí, vou finalizar aqui, o Jonas conhece muito bem, vou finalizar aqui já com o assunto desse, a gente terminou o jornal, eu vou finalizar aqui com uma frase do saudosíssimo Washington Oliveto, o maior publicitário do Brasil, dos maiores do mundo, faleceu recentemente, nos deixou recentemente. Ele dizia o seguinte, definindo a função dele,
como ele geria as empresas, e aí eu estou falando de gerir empresa também, né, pode se atribuir ao poder público, né, guardadas as proporções. Ele dizia assim, o bom gestor precisa saber contratar, ou seja, saber escolher quem vai trabalhar com ele, precisa respeitar os trabalhos da sua equipe, aqueles trabalhos que são bem feitos, que não precisam ser retocados, porque o gestor não pode concorrer com a sua equipe, precisa melhorar os trabalhos que necessitam de correções e, de vez em quando, ele fazer um trabalho diferenciado, usando a competência dele, para que a equipe dele saia e diga, eu trabalho com esse cara. Tenho orgulho de dizer, eu trabalho com esse cara. Dentro dessa definição, num ranking de 10, outra pessoa estaria em 30º.